pergunta, o Vitor trouxe uma pergunta de uma pessoa que está acompanhando a gente aí. Ah, legal. Manda aí, Vitor. Pergunta da Gabriela. Quer que eu leia aqui ou vocês vão ler aí? Não, o Vitor lê. O Vitor tem, tem a voz de locutor. O Vitor é nosso locutor. Manda aí, Vitor. Tá no mudo. Tá no mudo. Opa, pessoal, minha voz de locutor é uma mentira, né? Mas vamos lá, vamos tentar aqui, vai. A pergunta da Gabriela Silva, né? Ela disse: boa noite. Considerando esse seu ponto de vista em relação à sua expectativa de que o importante no todo do projeto é a entrega final, a entrega de valor para o cliente. Entrega de valor para o cliente não se prendendo apenas a papéis. Quais os critérios que você considera essenciais na seleção de um membro para o seu time que mantém esses critérios? Boa pergunta, Gabriela. Pela posição e por já liderar outras frentes, eu sempre fui lapidando essa habilidade de que pessoas que eu gostaria de ter no meu time e que pessoas eu não gostaria de ter no meu time. Né? Uhum. E aí eu vou te dizer uma história que foi muito legal, que foi um benchmark numa vez de uma questão de RH que a gente fez numa empresa. E eu lembro de um líder lá, perguntou assim: qual foi a última vez que você demitiu alguém de alta performance, mas sem nenhum fit cultural com a sua empresa? E a gente fez a pergunta assim: mas por que você está dizendo isso? Porque normalmente você tem aquela pessoa que entrega pra caramba e tal, mas ninguém consegue conversar com ela não conversa com ninguém, tem que ter sempre alguém para fazer algum front de conversa por ela com outras pessoas. Mas aí ela fez a pergunta: mas por que a gente perguntou, mas por que essa reflexão é importante? Ela falou o seguinte: porque uma coisa, sem o fit cultural claro, a tendência é que essa pessoa, mesmo que ela tenha uma alta performance, ela produz muito, é igual um câncer no sentido de produção de célula. Produz tanto que na hora que você vai ver, você já vai ter que cortar um pedaço inteiro do seu time, né? E você perdeu tempo tentando reverter, em vez de interromper esse crescimento inorgânico, né, da capacidade. Então, para mim, uma das grandes habilidades que faz eu querer trabalhar com alguém, a primeira é um bom processo de entrevista, um bom processo de bate-papo, mas em busca desse lugar, se você sabe fazer junto. Porque se a pessoa sabe fazer junto, eu posso te dizer que é muito mais fácil ele compreender o contexto dos desafios que ocorrem no projeto e ele poder contribuir em qualquer papel que exista. Não sabe trabalhar junto, mesmo sendo um cara fodástico, alta performance, né? Eu acho que tem projetos para ele trabalhar que são diferentes de projetos quando você envolve times, envolve dificuldade de ter um escopo claro, né? Você vai trabalhar com MVB, você vai trabalhar com entrega contínua. Eu prefiro, né, pessoas que sabem trabalhar junto do que pessoas que voam solo. Essa é uma característica que, para mim, né, o resto, a habilidade técnica, se não sabe a função, igual eu falei aqui, né, quando você entende o que eu fiz lá com 18 anos, 17, 18 anos, que eu dei a cara a tapa, falei assim: não, eu sei programar, me dá 2 semanas que eu vou aprender. Isso, para mim, é algo que é fácil de ensinar e é fácil de trazer. Legal. Ensinar uma pessoa a jogar junto é um negócio muito mais complicado. Então, a dor de cabeça que você quer levar dentro do seu time. E aí eu vou contar essa história, que aí foi de quando eu já estava na liderança e tudo, e passei para a gerência, né? E mesmo com todo esse desenvolvimento e toda essa habilidade, eu tive um diretor na Vivo, que chama Mário Santiago, e eu lembro do feedback que ele me dava, que chegou um determinado período que eu comecei a ficar exposto aos diretores, aos C-levels, né? E a mesma coisa. Cara, e aí era outra forma de negociação. E eu era um cara que eu tinha, né? O meu trust advisor era porque eu era técnico, então eu sabia o que eu estava falando e evoluí ao ponto de saber traduzir para tomada de decisão executiva, vamos chamar assim. Quando eu começava a interlocutar lá, né, nesse papel,
um dos feedbacks mais engraçados que eu recebi é o seguinte: você ainda não sabe falar com C-Level. Aí eu olhava essa frase, porra, mas eu tô dentro da empresa, o cara faz a mesma coisa que eu, o cara teoricamente teria que saber muito mais do que eu, né? Ele falou assim, não, o seu problema é que você é tão visceral em algumas coisas que você fazia uma cara que transformava o chefe como se o cara fosse um burro, um ignorante no meio da reunião. Então eu ofendi o cara. Então, assim, ele falou assim, aprenda a ter sangue de calango. Eu falei, que porra é essa, sangue de calango, cara? Aquele bichinho que toma sol, que vai devagarzinho. Eu falei assim, tudo bem. E isso, Vitor, me fez aprender, né, que tem até um livro que é do Maurício Benvenuti, que é Audaz, que ele fala disso, né, que quando você inova, você é inovador, você faz tudo, é muito legal, mas quando você ganha a escala é na hora que você consegue explicar para a pessoa mais ignorante possível aquilo que você fez e ela compreender a simplicidade na comunicação, né? E esse avanço para essa posição, né? Ela me fez, e aí foi uma virada de chave minha, e falou assim, cara, programar software é um conjunto de variáveis complexas, concorda? Né? E elas são mutáveis o tempo inteiro. Então tá, negociação com pessoas também é uma programação. Então deixa eu começar a usar algumas variáveis de pessoas aqui para a gente poder ver se dá certo ou não dá certo. Então eu criei um repertório de habilidades que eu poderia usar, né, nessas posições mais estratégicas, mais executivas, e compreendendo, né? E aí foi um dia até disso mesmo, desse level, a gente brincando, ele comentou assim, cara, eu tô com tanto assunto em paralelo que é difícil eu chegar no ponto que você está. Então, se você gastar tempo acelerando para que eu esteja no ponto de onde você quer que eu esteja, o sucesso vai ser seu, não vai ser meu. Porque o que você quer de mim é só uma autorização. A minha posição é só autorizar. Falei, puta, cara, você matou a charada para minha cabeça do que eu preciso fazer. Então, se preparar antes, né, se calibrar antes, principalmente para essa posição de diretor que eu estou hoje, ela exige essa habilidade, ela exige esse lugar de simplicidade, uma comunicação fluida. E uma das coisas que foram mais importantes para que eu funcionasse bem e não atrapalhasse as minhas equipes nessa fase de transição, hoje eu já estou um pouco mais maduro e calejado, eu já sei fazer a hora que eu aperto ou não aperto. Como eu sou dev, eu achava seguro e eu só sentia confiança, eu só me sentia confiante em prometer algo quando eu estava lá no chão da fábrica, com o dev, lá com ele e tudo. Eu comecei a ver que eu fazia a microgestão em várias situações e não dava espaço para a pessoa criar, para ela desenvolver. Então, várias vezes, eu era o famoso granadinha. Entrava, soltava a granadinha e tinha que sair, literalmente sair, porque senão eu virava o cavalo de São Jorge, porque era fácil eu explicar como eu achava que deveria resolver o problema. E tirava a criatividade das pessoas. Então, essa foi, eu posso dizer que essa é uma das mais recentes habilidades que me dá mais trabalho, e ela não é instintiva, ela é doutrina, igual comer alface, salada, esse negócio. Eu tenho que lembrar dela todo dia, porque a minha veia, eu amo estar lá com o dev com um problema de uma query. Amo, adoro. Mas vai lá que eu tenho que estar? É lá que eu tenho que estar? Não. Tem um cara lá que tem o potencial para fazer melhor do que eu acho que eu faria. Até porque eu já fiquei velho para essas coisas também.